Bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um dia de live de leitura de livros. Essa é a 38ª semana consecutiva de leitura de livros e nós estamos lendo o livro de Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos. Mas como a gente faz todos os dias, nós vamos ler o devocional de hoje e ver o que Deus quer falar com cada um de nós, certo? Então vamos lá, o devocional que a gente usa aqui, a gente está usando aqui nesse ano de 2025, é esse aqui, ó, Mulheres, de Viviane Martinello, que você encontra na loja Cairóis. Eu acho bem que eu li errado, sabia, gente? Deixa eu ver aqui. Tô meio que perdida. Não, tá certo. Hoje é o dia 27. Hoje, o que Deus quer falar conosco? Sobre gratidão. Vamos ver aqui. Jesus perguntou: quantos pães você tem? 7 e alguns peixinhos. Responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos que o distribuíram à multidão. Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Nessa ocasião, Jesus havia passado 3 dias próximo ao mar da Galileia, realizando curas entre a multidão. Chegando o momento de se despedir, teve compaixão das pessoas que estavam ali, porque não tinham comida que as sustentasse no caminho de volta para casa. Então pediu aos seus discípulos que repartissem com todos os poucos pães e peixes que possuíam. Entre os muitos ensinamentos que podemos tirar deste episódio, um dos que mais me chama a atenção é a importância da gratidão, pois é ela que antecede a multiplicação. Cristo demonstrou grande fé ao agradecer o alimento que servira de sustento para muitos, mesmo que, aos olhos humanos, parecesse insuficiente. Um coração que permanece grato, independentemente das circunstâncias, é capaz de abrir portas de acesso aos milagres, que a ingratidão jamais conseguiria. Leva tempo para entendermos que nosso papel é apenas administrar com gratidão a excelência aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nossos estudos, um cargo de trabalho, uma atividade na igreja, nosso lar, casamento e filhos. E cabe a Ele fazer com que isso prospere. Podemos ser pequenas e talvez não estejamos desempenhando grandes funções sob a perspectiva natural, mas nas mãos dele, o que parece pouco se torna muito. Que o nosso coração não se endureça a ponto de não enxergarmos tudo o que temos recebido. Mulher, seja grata pelos pequenos começos.
pela solução que ainda não consegue ver, pelos frutos que ainda não colheu, e confie na provisão do Pai das luzes. Mire no potencial que alguns pães e peixes podem conter. Talvez para olhares desatentos, estou lendo o devocional, Anique, bom dia. Talvez para os olhares desatentos, míseros pães e peixes, incapazes de alimentar aquele povo. O que não sabiam é que nas mãos de Cristo eles continham a possibilidade da multiplicação. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Marcos 15, 37. Está falando daqui, o que a gente aprende aqui nesse devocional hoje. Está falando sobre gratidão, de sermos gratos, independente das circunstâncias, de conseguirmos enxergar benefícios, coisas boas, nos momentos difíceis, naquilo que a gente ainda não colheu, naquilo que a gente ainda não viveu, naquilo que ainda não aconteceu, no veredito aí de um diagnóstico. Então, não sei o que você tem passado, mas o Senhor sabe, e o que Ele pede para nós nessa manhã é que, independente das circunstâncias, nós sejamos gratos. A gratidão, ela tem que ser um estilo de vida. Eu já fiz um desafio, eu acho que eu fiz esse desafio, acho que eu fiz em 2020 esse desafio. Eu participei do desafio e depois eu lancei o meu desafio. Desafio da gratidão. Só fala sobre gratidão. Fiz ele gratuito, entraram bastante pessoas. Acho que tinha quase 100 pessoas no grupo. E foi muito bom. 21 dias de gratidão. Muito, muito bom. Quem sabe eu faça ele novamente aí. Desafio diferente, que é para tratar algumas coisas, sabe? Muito bom mesmo. Foi benção. Mas vamos lá. A gente está lendo aqui. Meu filho falou. Você está lendo rápido demais, você vai me alcançar. A gente vai alcançar ele mesmo, pelo jeito. Aqui, o que nos separa. E ele começou bem antes de mim, aqui, Eu tô aqui ainda e ele tá nessa página aqui, que tá marcada com a fitinha. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. A gente tá aqui no capítulo 3, se eu não me engano. Capítulo 3. A gente parou aqui numa parte, porque o capítulo é um pouquinho longo. Mas vamos lá. Muitas vezes, nossos pedidos a Jesus têm a mesma essência. Davi, logo ao falar sobre a bancada evangélica, denuncia isso. Queremos o poder pelo poder e para servir somente aos nossos interesses. Achamos que leis cristãs tornarão as pessoas cristãs. Queremos o poder para governar e impor nossa moral e não entendemos que controle não gera transformação verdadeira. Cristo define o modelo correto de serviço. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Marcos 10, 43 e 44. Discípulos de Jesus servem. Segundo o exemplo do Mestre, este mesmo sendo filho de Deus, não veio para ser servido, mas em submissão aos propósitos do Pai. Veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Visto que se no centro de sua cosmovisão estiver um homem que morreu por seus inimigos, então
Sua maneira de conquistar influência na sociedade será através do serviço e não de poder e controle. O que dizer do lava-pés de João 13? Aqui também a autoridade e o poder são demonstrados com um ato de serviço. Os discípulos sonhavam com a coroa e o trono, mas no caminho de Jesus, o rei se veste de escravo doméstico e mostra que ainda não é tempo de coroas, é tempo de bacias e toalhas. O caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos e irmãs. A lógica do reino de Deus é contrária do reino de César, o imperador romano. No mundo de César, o poder escraviza. No mundo de Jesus, o poder se torna escravo para elevar outros. Ou seja, o poder real é aquele que se curva para ajudar o outro a subir, que se faz caminho para o outro andar. É poder que empodera. Como eu disse no início deste tópico, Deus chamou pessoas para a sua obra. Gostei disso aqui, ó. É poder que empodera. É poder que empodera. O poder que eu tenho não é para mim, é para empoderar pessoas. Como eu disse no início deste tópico, Deus chamou pessoas para a sua obra, pessoas com sonhos, planos e projetos. Os primeiros discípulos, mais tarde, apóstolos, realmente largaram tudo para seguir Jesus. Entretanto, a Bíblia menciona uma série de outras pessoas que se renderam ao Evangelho e não largaram tudo, como Lídia, uma comerciante de púrpura que abriu sua casa para a pregação do Evangelho e se tornou uma pessoa importante no ministério de Paulo. Até onde sabemos, Lídia não deixou seu negócio para servir a Jesus e à igreja. Pelo contrário, suas posses foram as bases da igreja em Filipos. Você pode construir uma carreira, estudar para alcançar seus objetivos, ter um trabalho que lhe renda boa remuneração e até um empresário ou empresária de sucesso. Inclusive, Paulo fala que aquele que não trabalha também não deve comer. A pergunta que devemos nos fazer é como minha fé e meu trabalho convergem para a glória de Deus, para o testemunho do Evangelho. Pois se trabalhamos apenas para pagar contas ou conquistar coisas, estamos com a perspectiva errada sobre ser discípulo de Jesus. Bom dia, seja bem-vinda. Quando o sonho se torna pecado, eu penso que cabe aqui uma breve reflexão sobre o pecado capital da avareza, visto que o dinheiro é peça fundamental na construção dos muitos planos e sonhos. Deixa eu só convidar a Nika, que eu fico com um pouco de preguiça de convidar, sabia? Mas convidar, vou enviar, que vai que as pessoas consigam entrar, porque, né? Vou esperar o Instagram. Não vai rolar. Aí entra ligação. Bom, enviei aqui. Avareza, ambição ou cobiça é o quinto dos 7 pecados capitais e tem 2 componentes principais: desejar o que não é e preservar o que tem. Os Guinness entendeu que o âmago da avareza não é amor pelas possessões, mas o possuir, e portanto ser um possuidor. Aqueles cuja paixão é buscar
por possuir serão possuídos. Como Francis Bacon escreveu, se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode fazer do homem cabeçoso que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas o possuem. Não é à toa cobiçoso, tá, gente? Cobiçoso. Não é à toa que na obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, aqueles que estão no purgatório têm seus olhos fixos nas coisas terrenas, impossibilitados de ver o paraíso. Já os que estão no inferno ficam revolvendo fardos pesados que simbolizam todos os seus esforços em conquistar e acumular bens terrenos. Estas metáforas fazem muito sentido, representam bem o que é o amor ao dinheiro. Paulo já nos advertiu. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por todo desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Como já dissemos, a fonte dos nossos desejos é inata a nós, criados à imagem e semelhança de um Deus que nos legou várias tarefas e nos deu várias fontes de prazer. Entretanto, depois da queda, todos esses desejos e prazeres se tornaram esferas suscetíveis à tentação e ao pecado. Por exemplo, a alimentação pode ser algo extremamente prazeroso e precisamos comer para não morrermos. Contudo, há o pecado da gula, no qual o comer assume o controle da nossa vida. E só comemos, pelo prazer. Mesma coisa com o sexo, fundamental para a sobrevivência da espécie e extremamente prazeroso. Contudo, há o pecado da luxúria. Nossos desejos se tornam pecado quando excedem os limites impostos por Deus. O desejo de possuir coisas na administração de Deus há uma função na obtenção de bens. Isso está sustentado na ordem de ter domínio sobre o mundo. E nas parábolas dos talentos, ademais, a posse de bens materiais é considerada um incentivo legítimo ao trabalho árduo. Quando, porém, o desejo de adquirir bens deste mundo se torna tão dominante que passa a ser atendido a qualquer custo, mesmo por meio de exploração de outras pessoas ou roubo, ele se degenera em desejo dos olhos. Jesus foi enfático em Lucas 12:15. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A parábola do rico insensato é emblemática e ilustra muito bem o que estamos falando. Jesus conta a história de um homem rico cujas terras produziram boa colheita. Ele, ao observar isso, derruba os velhos celeiros e constrói outros maiores para guardar todos os seus bens. Acompanhe o que a Bíblia diz. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Tem uma palavra
Fabiola. Fabiola Cristina. Eu acho que ela não ficou. Tem uma palavra nessa parábola que é bem significativa. Louco, em grego, é afron, que pode ser traduzido também como tolo, insensato, sem perspectiva ou sem mente. O rico não percebe a loucura que era o seu plano de boa vida, mas cá entre nós, quem não deseja ficar de boa na lagoa, comendo, bebendo e alegrando-se? A aposentadoria perfeita. Então, o problema dele, e também o nosso, é que ele não entendeu que sua riqueza era dádiva, sua terra produziu boa colheita, e que dádivas são ganhas para serem compartilhadas. O texto nos diz que ele não tinha ninguém para deixar sua riqueza, e nem passava pela sua cabeça o repartir com os necessitados. Diante dos sonhos desse homem, Deus brada: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O verbo pedirão, em grego, é uma palavra comumente usada para o retorno de um empréstimo. A sua alma lhe fora dada por empréstimo, e agora o proprietário, Deus, quer que o empréstimo seja devolvido. A vida é dádiva para ser repartida e vivida conforme o doador orienta. Esse homem era louco e sem perspectiva. Talvez do ponto de vista mundano, ele tinha muita perspectiva, pois planejou seus ganhos e futuro. Contudo, do ponto de vista eterno, era um tolo, pois é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Este alerta de Jesus contra a cobiça, a avareza, é para os ricos e pobres. Depois de contar essa parábola, Jesus continua falando sobre a preocupação que a busca pelos bens materiais causam. Os fiéis são encorajados a não se preocuparem demasiadamente com as coisas deste mundo, nem a colocar nelas a sua segurança. Antes devem buscar o reino de Deus e sua justiça. Quando leio a descrição quando leio a descrição de Cidade Santa em Apocalipse 21, vejo que as suas ruas serão de ouro, ou seja, o que é importante para nós aqui na terra será chão no céu. Precisamos ter a perspectiva certa na vida que levamos aqui. Precisamos planejar a nossa vida com a mente de um discípulo de Jesus. Esse foi um capítulo mais reflexivo, né? Vamos entrar agora no capítulo 4. Abrindo mão de seus sonhos para viver a vontade de Deus. Vamos entrar aqui. O capítulo 4 é bem longo. Vamos lá. Hoje eu vou acabar um pouquinho mais cedo a live, porque eu tenho que fazer uma outra live quando acabar 10 horas. Só que como eu salvo a live aqui, para depois subir no YouTube, eu preciso de um tempinho, porque senão se eu acabar na hora eu não vou conseguir entrar no Instagram de imediato. Ok? Então vou acabar um pouquinho antes, para dar tempo de baixar o vídeo e eu conseguir fazer a live com a Rose França. Ela me convidou para estar com ela hoje. Ok? Vivemos num tempo marcado pela busca da autenticidade e da independência. Queremos ser originais e percebidos. Músicas, filmes e séries inspiram um estilo de vida descolado que não presta contas para ninguém. Acho que todo mundo já pensou em algum momento da vida em chutar o balde e viver do jeito que der na telha. Contudo, viver desse jeito não é ser original. Afinal, estamos sempre imitando alguém. O desejo pela autenticidade, entendido como desejo de ser quem queremos ser, jamais ocorre sem um mediador.
Segundo Girard, esse mediador é sempre um modelo. Ninguém que nos causa profunda admiração e que nos faz desejar o que queremos ser e ter também, imitamos um modelo de nossos desejos. Segundo as Escrituras, temos um modelo a ser seguido e somos convidados a desejar o que Jesus desejou. Outro fator importante é que somos escravos. Não sei se sou estranho a você o fato de os seguidores de Jesus serem chamados de escravos no Novo Testamento. Mas é isso que Paulo ensina em Romanos, e nossas traduções mais antigas colocam o termo grego doulos como servo. Contudo, o servo não comunica a seriedade desse status. Fora que se os escritores do Novo Testamento quisessem se referir a nós como servos, eles teriam outras palavras para isso. Ou seja, quando dizem que somos doulos, querem dizer exatamente isto: somos escravos. Qual a implicação disso para a nossa espiritualidade? Faz mesmo diferença ser chamado de servo ou escravo? Vamos começar pelas diferenças. Embora seja verdade que os deveres de um escravo e os de um servo possam ter coisas em comum, até certo ponto, há uma distinção chave entre os dois. Os servos são contratados, escravos são propriedade de alguém. Os servos têm a liberdade de escolher para quem trabalhar e o que realizar. A ideia de servidão preserva certo nível de autonomia e direitos pessoais. Escravos, por outro lado, não têm liberdade, autonomia nem direitos. A ideia da escravidão, que permeia o pano de fundo dos escritos do Novo Testamento, é a romana, na qual o escravo era propriedade do seu senhor. Tinha a condição judaica, tinha a condição jurídica de coisa e era inclusive vendido como mercadoria. Dessa forma, nesse capítulo, Paulo deixa bem claro a condição do ser humano. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Não existe tal liberdade do eu posso ser o que eu quiser. Paulo está tratando do tema o cristão e o pecado. É forte, né, gente? Eu acho, e aí com muita sinceridade, que o termo escravo gera um desconforto. O que você acha? Ser chamado de escravo, ainda que seja de Deus, gera um desconforto. Acho que a gente tem que ser verdadeiro, né? Mas com esse entendimento aqui, porque está sendo comparado como ser escravo de Roma. Era o que acontecia com os judeus, né, na época. Com todos aqueles que iam contra Roma, né? De acordo com o apóstolo, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. A graça transborda na vida do pecador e o liberta da escravidão pecaminosa. Por isso, ele convoca os cristãos a não oferecerem seus corpos aos frutos da injustiça. Antes, ofereçam seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Os leitores de Paulo entenderam o conceito de submissão implícito nesse exemplo da escravidão. Um escravo até pode ficar sonhando, acordado e pensando
no que vai fazer com essa tal liberdade, construindo seus planos e elaborando o futuro. Mas, ao abrir os olhos, a realidade o coloca no seu devido lugar. O escravo é alguém submisso, que sempre está devendo obediência a alguém. Ou seja, não existe uma terceira opção diferente dessas duas. O tornar-se cristão é, grosso modo, uma troca de proprietário. Paulo primeiro afirma que ninguém é livre. Todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. Todo mundo se oferece para alguém. Todo mundo vive alguma coisa. Oferecemos-nos como sacrifício sobre algum altar. Servimos todas a alguma coisa. Todos a alguma coisa. E essa coisa se torna Senhor, e nós, seus escravos. Locke estava certo estava certo entre os Vingadores do filme de 2012, quando disse que fomos feitos para sermos governados. Nas palavras de Tadeusz Williams, a única coisa que não podemos fazer é não nos curvarmos perante algo. Também reverbera isso, J.K.A. Smith também reverbera isso em seu maravilhoso livro, Você é Aquilo que Ama. Todos nós estamos em busca de um reino. Precisamos saber qual. A questão é que só existe um reino que vai permanecer e que é eterno. Os que são construídos por nós são apenas castelos de areia. Ser súdito do reino de Deus e nossos anseios e desejos alinhados aos anseios e desejos do Rei. Antes que você fique meio desanimado com esse capítulo, tá dando um desânimo. Quero relembrar o que já escrevi antes. Nós vivemos por meio da graça, por meio do Espírito Santo. Escolhemos obedecer ao Senhor e, consequentemente, Ele nos ajuda em nossas fraquezas e no exercício desse serviço. Como afirmou Keller, o Evangelho nos dá um novo incentivo para o viver piedoso, diferente do que tínhamos quando nos encontrávamos debaixo da lei como sistema de salvação. Isto é viver como um escravo de Deus. É um privilégio. Romanos 1 nos mostra o que fizemos em nossa liberdade depois da queda. As grandes guerras também estão aí para nos lembrar do que somos capazes e, claro, nos pequenos egoísmos e deslizes do dia a dia, percebemos como somos escravos de nossos desejos. Desse modo, por que não colocar a vida nas mãos de quem governa a história? Por que não ser súdito do verdadeiro Rei? É aí que hoje é só eu e você, hein? Enviei o aviãozinho para você ver. Muitas pessoas estão mandando mensagem para mim dizendo que não aparece, quando elas clicam lá no meu perfil, que não aparece que eu estou ao vivo, que eu estou em live. Não sei porquê. Eu tenho percebido muito, assim, já há um bom tempo, os meus stories não tem entrega. Assim, eu não sei, talvez você saiba, quais são as novas formas de ter melhores resultados no Instagram agora. Não sei, entendeu? Mas o que eu sei é que tá bem complicado. Bem complicado. Então, assim, tenho até colocado... Bom dia, Rita! Eu tenho até colocado rios virais, claro, de acordo com o meu conteúdo, para poder dar um engajamento maior ali. Alcanço muitas visualizações. Tem agora, que tem acho que nem tem nem uma semana que eu coloquei um rios que ele é viral, né, de outro perfil,
mas que eu achei interessante colocar no meu. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ele alcançou, vou abrir os insights aqui. Ele alcançou 1936 visualizações, para o meu perfil é bastante, né? E 130 curtidas, 2 comentários, 86 compartilhamentos e 14 salvamentos. Então, assim, gerou um bom resultado. Tive 4 atividades no perfil, ganhei 4 seguidores em um vídeo. Então, eu tenho usado essa estratégia, sabe? Para ver se acontece alguma coisa. Então, não tá aparecendo e eu não sei. Não sei se está acontecendo com todo mundo, não sei se é só o meu perfil. Eu vejo alguns perfis, quando eu olho assim, cara, as pessoas estão tendo 100 e poucas curtidas. E claro, tudo depende do público que a gente tem, né? Que é um público mais engajado. Mas, assim, muito difícil, tá? Mas não sei o propósito de Deus nisso tudo aí. Isso me lembra do escravo da orelha furada. Conhece essa história? Pela lei, os israelitas deveriam soltar seus escravos no 7º ano de serviço. Porém, se durante o tempo de trabalho eles recebessem esposas e tivessem filhos, os familiares não seriam soltos com eles. Nossa! A partir disso, o escravo poderia escolher 2 caminhos, a liberdade ou continuar como escravo. Depois de apresentado ao juiz para confessar que estava abrindo mão da sua liberdade, ele tinha uma de suas orelhas furada, e esse era o sinal de que, por amor, ele resolveu servir para sempre seu Senhor. De certa forma, isso acontece conosco. Somos de tal maneira constrangidos pelo amor de Deus, manifesto na vida, morte e ressurreição de Jesus, que parece não haver outro caminho senão esse do serviço. Paulo já disse: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Tiago 2, 11 e 12. Andar no caminho da sabedoria, justiça e devoção é estar ciente de que essa senda o levará pela via crucis. Carregar a cruz é um chamado à escravidão. Em Mateus 10, 38 e 39, lemos que se recusa a tomar sua cruz e me seguir, quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apega à própria vida, a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. O convite de Jesus para viver como seu seguidor tem como essência a vida de um escravo. Apocalipse 3,12 mostra que na eternidade teremos o nome do Senhor gravado em nós. Não é um claro sinal de possessão? Então, somos do Senhor, assim como Woody e o Buzz pertencem ao Andy. A verdadeira marcha para Deus, para Jesus, aliás, meu Deus. Vamos refletir aqui. Vamos refletir esse pedacinho que a gente acabou de ler? É muito interessante porque ele nos traz a consciência, né, gente? É a gente assumir que nós somos do Senhor. Nós teremos o nosso nome está escrito em um livro.
nós temos a marca de Cristo. Isso tudo nos remete ao quê? Que nós temos um Senhor. E as pessoas que têm uma mentalidade muito voltada para liberdade, pode ser que tenham dificuldade, tá? De digerir isso. Então, não sei como você vai reagir, mas é isso aqui por enquanto, tá? A verdadeira marcha para Jesus. Trago à memória um desejo que tive bem no início da minha caminhada cristã. Eu e um amigo éramos jovens assembleanos, fervorosos na fé pentecostal e gostávamos de pregar. Por isso, iríamos criar um ministério de pregação que se chamaria Ministério Triunfo. Ok. Nome estranho, mas era o início dos anos 2000 e cantávamos num coral de jovens chamado Vale da Renúncia. Então estávamos no fluxo. O nome foi inspirado em 2 Coríntios 2,14, que na Almeida Revista e Atualizada diz: graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O ministério não saiu do papel, mas o texto bíblico ficou na mente e no coração. Tempo depois parei para estudá-lo e descobri que o que significa ser conduzido em triunfo por Cristo. No início dessa carta, Paulo compartilha as dificuldades no seu ministério apostólico e algumas tristezas que o abalaram. A partir de 2 Coríntios 2,12, ele relata que por falta de tranquilidade, despede-se de uma cidade e vai para outro lugar. Mesmo nesse novo local, ainda enfrenta muitas dificuldades e a imagem parece de derrota. Aliás, alguns dos coríntios tinham esta imagem, vou parar já aqui, de Paulo, um derrotado. Porém, a despeito dessas situações desagradáveis, o apóstolo rende graças a Deus por ser conduzido em vitória. Sua noção de vitória é ser levado como escravo e mensageiro de Jesus. O que inspirou essa ideia de marcha triunfal dita por Paulo no versículo 14 foi provavelmente o cortejo dos generais romanos que, após uma vitória, entravam na capital trazendo atrás de si os escravos capturados na batalha. Para Paulo, Cristo é quem marcha vitoriosamente pelo mundo e ele, antes inimigo, agora se vê como um prisioneiro desse general. Deus usa esses cativos para espalhar a loucura da pregação, levando ao conhecimento do Cristo crucificado. Eu vou parar aqui, vou parar na página 94. Escravo, filho ou amigo? A gente vai ler amanhã. Amanhã é sexta-feira, gente. Amanhã, 9 horas da manhã, tá? Vamos tirar o print. Quase que a gente termina. Se eu não tivesse que acabar mais cedo, a gente ia terminar hoje, capítulo 3. Mas aí a gente termina amanhã. Acho que amanhã dá pra ler o finalzinho do 3 e o 4 todo. E aí a gente vai acabar rapidinho. Isso deve acabar quarta-feira. Já vou ver qual livro a gente vai ler. Gente, olha... Gente, eu tenho que anotar quais são os livros que nós já lemos esse ano. Ai, meu Deus, eu tô a fazer esse... que eu quero ter anotado. É uma questão minha mesmo, assim. Eu quero anotar, eu quero ter essa noção. Mas vamos tirar o print, que eu tenho que subir essa live. Porque a gente... já te convido para entrar na live no perfil da Rose França. Deixa eu até ver aqui. Para passar aqui para vocês. Cadê, gente?
Deixa eu ver como é que... Acho que é só Rose França. Rose França Oficial, tá? Eu vou fazer a live com ela. Ela também lidera grupos de mulheres. Olha, hoje eu tô de verde. Cabelo solto, cabelo todo embaraçado. Cabelo tá caindo, gente. Vou comprar aquele shampoo Tio Nacho. Tô branca, né? Eu acho que é a luz aqui. O batom hoje tá em outra cor. Foi, não foi? Foi, Anique? Amanhã a gente então termina o 3, inicia o capítulo 4. Hoje foi assim um capítulo que nos levou a refletir sobre a questão de sermos servos, né, escravos de Deus. E ninguém quer ser escravo, então eu acho que isso gera uma resistência. Mas foi muito bom porque abriu a nossa mente. Eu acho que a conclusão ali, já nesse finalzinho, vai poder trazer mais clareza pra gente, tá? Live ao vivo aqui, live gravada no meu canal do YouTube. Eu já subi os 3 dias. Hoje à tarde eu já subo essa daqui, já tá ficando tudo em dia, tá tudo com a capinha, gente, tá bonitinha. Tem a capinha do livro lá, tá bem legal. Compartilhem o canal, tá? Curta, comenta, compartilha, se inscreve. E é isso, amanhã, 9 horas. É o 4? Sério? Ah, é, porque a gente começou o 4, isso mesmo. Verdade. É porque a gente iniciou a live hoje no capítulo 3. Isso aí. Então, a gente finaliza o capítulo 4, inicia e lê o capítulo 5. Então, segunda-feira já é o último capítulo, é o capítulo 6, só que tem umas considerações lá, eu vou ler, de repente a gente acaba a segunda ou não, tá? E aí eu já vou ver o próximo livro aqui, já vou fazer uma enquetezinha. Beijo!